Olá, eu sou Luara Meirelles, farmacêutica, pós-graduanda em Sexologia e Sexualidade Humana e pós-graduanda em Marketing e Mídias Digitais. Olá, eu sou Natália Guimarães, é enfermeira, graduanda em Direito, pós-graduada em Saúde da Mulher. E juntas nós somos Deusas Têm Voz! Hoje nós contamos com a nossa apoiadora, Luana Almeida, que ela é lash design e também ela faz sobrancelha. O @ da Luana é luana.almeida lash. Nós vamos deixar aqui o QR Code. Sigam, compartilhem a nossa apoiadora. A apoiadora, ela é maravilhosa, uma profissional assim excelente aqui da região de São Gonçalo. Atende Niterói, São Gonçalo e o Rio, acho que o Rio também. Então, assim, já entra em contato que a gente tem um cupom de desconto de 10% para vocês. Então, assim, corre no Instagram dela e já começa a falar para procurar promoçãozinha para vocês ficarem lindas e maravilhosas. E cilhudas. Gente, o episódio de hoje, a gente traz uma mulher incrível, forte, maravilhosa e com uma história, assim, que vai impactar muitas de vocês. Principalmente quem passou pelo processo de gestação e passou pelo que ela passou. Hoje nós trazemos aqui Raíssa Klein. Olá, tudo bom? Tudo bom, Raíssa? Olá, Raíssa. Conta um pouquinho, apresenta você assim um pouquinho pra gente. Como você falou, meu nome é Raíssa, sou casada, tenho 2 meninos, são a coisinha mais linda. Sou cozinheira profissional e agora eu tô me graduando em Direito. Tá há quanto tempo já na graduação? Tô no segundo período. Comecinho. Tá arrasando. E assim, depois a gente coloca também no nosso Instagram, tá? Que a gente vai marcar lá você bonitinho. As coisas que ela faz. Gente, só coisa maravilhosa, num preço super acessível. Vale a pena conferir. Altíssimo nível. Altíssimo Vamos nível. negociar um desconto. Já se organizem para o Natal. A gente sabe que não é fácil. Raíssa faz ceia completa. A gente sabe que a nossa vida é corrida. Então já entrem em contato e garantam a vaga. E ela Com acabou de certeza. falar, já vamos negociar um negociar um desconto. Então, com o cupom Deusas Têm Voz, a gente pode concorrer a um descontinho bacana. A gente vai conversar e colocar no Instagram para vocês. Raíssa, a gente vai começar com as perguntas, né? A Natália vai começar a abrir esse hall de perguntas para você. Então, Raíssa, a primeira pergunta que a gente tem para você é: você poderia compartilhar com a gente como que foi a sua gestação e o início desse seu sonho em gestar e ter os seus filhos? E como que você se sentiu em relação a essa situação que é o gestar? O gestar a gente entende que é algo muito importante para a mulher. E a gente queria ouvir como que você se sentiu nessa situação. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Sempre tive o sonho de ser mãe, desde pequenininha. Eu casei muito nova. Casei com Atos, eu tinha 20 anos. Foi meu primeiro namorado. Nós vamos fazer agora, em março, 7 anos de casados. 7, 8. Alguma coisa assim. Quer confirmar? Acho que são 8. E assim, desde que a gente casou, a gente sempre quis ter uma família, assim, grande, sabe? Esse negócio de criança correndo pela casa no Natal e tudo mais. Sempre foi esse nosso foco. Só que aí, assim, nós tentamos, e a gente não conseguia engravidar de jeito nenhum. E aí a gente começou a fazer investigação para ver se tinha algum problema, alguma alteração. E aí, nessa investigação, primeiro nós descobrimos que, pelo meu excesso de peso, eu tinha várias alterações hormonais que me impossibilitariam de engravidar. Aí fui e fiz a cirurgia bariátrica. Aí fiz a cirurgia bariátrica, meu médico: olha, você se previne, porque no primeiro ano, com a queda, né, o seu corpo começando a entender o processo, com a sua queda das taxas hormonais que estão muito altas, a chance de você engravidar é muito grande. Falei, eu vou me prevenir nada. Tá querendo, É isso que eu né? quero. É isso que eu quero, justamente. Sim, ele deu o caminho. Então, estou trilhando esse caminho. E aí, assim, fiz 1 ano de bariátrica, fiz 1 ano e meio de bariátrica e nada. Aí começa a investigar tudo de novo. No meio dessa investigação,
nós descobrimos que ele tinha alterações no exame. No exame dele, ele tinha pouca contagem de espermatozoides. E dessa pouca contagem, que já era assim, baixíssima, só 10% eram bons. E aí, no meu exame, nós descobrimos obstrução bilateral de trompa. Meu Deus. Aí a médica, assim, até tentou fazer uma desobstrução lá durante o exame e tudo mais. Só que aí ela falou que não conseguiu. Foi um exame, assim, horrível, muito invasivo. Eu lembro da dor dele até hoje. Aí ela falou que não conseguiu e tudo mais. E aí nós... depois disso, fomos procurar alguns especialistas e tudo mais, e eles falaram que o caminho para a gente seria fazer a fertilização, né? Porque a inseminação também não funcionaria. No caso da obstrução, né, de trompas, a inseminação não funcionaria. Então, eles falaram que nós deveríamos fazer a fertilização. Nós falamos, pois bem, o dinheiro da fertilização nós não vamos ter, porque é caríssimo e não é garantia de que você vai conseguir, né? Aí a gente, assim, combinou. Nós fizemos 5 anos de casados e não conseguimos ter nosso filho. A gente começa a ver a documentação, entra na fila da adoção. Aí nós iríamos fazer 5 anos de casamento em março. Quando foi final de janeiro, assim, eu comecei a passar mal. Mas eu comecei a passar mal. E eu dormia, tadinha, com omeprazol do lado da cama, porque eu passava muito mal do estômago. Tudo que eu comia, eu vomitava. E assim, desenganada, né? Claro. Cansou tudo menos a gravidez. Tudo menos a gravidez. Aí eu comecei a pesquisar, porque você vai no Google, o Google já diz logo que você tá morrendo. Verdade. Aí eu comecei a pesquisar e tá lá. Problemas de cirurgia bariátrica, não sei o quê. E aparece um monte de coisa, que vai ter que refazer, que coisa e tal, nananã. Eu falei, pois bem, vou marcar uma consulta com o meu cirurgião para ver o que vai acontecer, né? Esses dias eu fui até na consulta com ele de novo, contei a história para ele, ele riu a beça, tadinho. Aí marquei a consulta e tudo mais, aí nesse meio tempo, uma história engraçada, nesse meio tempo, tava assim, calorzão, verão, janeiro. Vamos à praia. Meu marido vai à praia? Não, nunca. Mas nesse dia, vamos à praia. Fomos eu, ele, uns amigos nossos. E aí, assim, fui fazendo aquela misturinha que você faz de comida quando tu vai à praia. Passa no mercado, compra um monte de biscoito, nada com nada, enfia refrigerante, enfia energético, não sei o que, tal, nananã. Cheguei e comecei a passar mal. Assim, devia ter o quê? Uma meia hora que a gente tava na praia. Eu comecei a passar mal. Aí tava a minha amiga do meu lado. Aí eu falei assim, Vi, eu vou dar um pulo ali. A gente tava ali naquela prainha de Camboinhas. Sim. Falei, Vi, eu vou dar um pulo ali, perto das pedras ali, que eu não tô me sentindo bem. Aí ela, o que você tá sentindo? Falei, então, parece que eu vou desmaiar. E nisso eu levantei e saí andando, assim, no meio da praia. No que eu levantei e saí andando assim no meio da praia, eu comecei a passar mal, pior ainda, e veio a sensação de desmaio. Aí nisso ela chamou um outro amigo que estava com a gente. Os dois, inclusive, são padrinhos das crianças. Ela chamou, assim, um amigo que estava com a gente, ele veio, traz uma cadeira que a Raíssa tá passando mal, não sei o quê. Aí grita ele no meio da praia de Camboinhas, lotada. Um verão insuportável, grita ele. Atos, Raíssa tá passando mal de doping. Era doping. Ai, meu Deus. Por conta da bariátrica. Gente. Vocês não têm noção. Não, e quem ouviu? A praia inteira. Parou todo mundo pra olhar pra mim, desmaiando de doping. Foi assim. Achando que ela é drogada. Não viu overdose, não é? Gente, não. Aí tá. Aí aconteceu esse episódio que assim, nunca tinha acontecido. Aí, ok, cheguei em casa, comentei em casa o que tinha acontecido. Minha mãe, faz o exame que você tá grávida.
Falei, mãe, eu vou repetir pra você que eu não posso engravidar. Aí ela, Raíssa, faz um exame que você tá grávida. E assim, nós somos evangélicos, né? Ela, Raíssa, faz o exame que você tá grávida. Deus prometeu pra você. Aí eu falei, ok. Fui na farmácia, comprei o exame. Comprei logo aquele caro, né? Sim, que aparece semana, não sei o que e tal. Tava tão nervosa que fiz o exame deu inválido. Perdi quase R$70. Dá inválido esse exame? Eu nem sabia. Dá erro inválido. de leitura. Dá erro de leitura. Aí, ok. Falei, pois agora fiquei encucada. Fui na farmácia, comprei outro. Aí já comprei o mais barato, né? Porque eu não sou nenhuma... não sou nenhuma boba. Aí comprei o mais barato. Aí comprei assim, na hora que eu fiz o exame apareceu a linha. Aí eu, ué. Que é isso? Ué. Aí chamei minha amiga. Na época a gente tinha um delivery de pizza que era lá em casa, né? E aí esses dois amigos trabalhavam comigo. Ela me ajudava na cozinha e ele fazia a entrega da pizzaria. Aí assim, Atos estava na sala com eles dois. E assim, eu fui ao banheiro, fiz o exame, não falei nada com ninguém. O que eu tava fazendo, né? Pra não sair de maluca depois, se não acontecesse, ok, era só jogar no lixo e fingir a samambaia. Aí, fiz o exame, apareceu a linha, eu fiquei assim, ué. Aí chamei, falei, Via, vem aqui, por favor, pra você ver um negócio. Aí, quando ela entrou no banheiro, a gente viu a linha, começou eu e ela, as duas abraçadas, a chorar. E ela, você quer que eu vá você quer que eu vá na farmácia? Eu compro outro exame pra você e tudo mais. Falei, quero, vou guardar o xixi e vou fazer todos os exames no mesmo xixi, porque acho que é uma coisa válida, né? Aí ela foi, qual você quer que eu traga? Eu falei, você pergunta qual marca tem e você traz um de cada marca. A gente vai fazer assim, que é pra ver se não é erro do fabricante. Sim, faz sentido. Aí foi, pegou, trouxe ela, mais 3 exames e tudo mais, botei o mesmo, eu sei que deu tudo negativo. Aí foi um auê. Assim. Aí fiquei nervosa, porque eu queria saber como que eu ia contar pra ele não falecer. Aí peguei, saí correndo, fui pra casa da minha sogra. A gente mora assim no mesmo quintal, né? Saí correndo, fui pra casa da minha sogra, aí mostrei o exame pro meu sogro, não falei nada, né? Mostrei só o exame pra ele, aí ele, se você não tiver grávida, você vai arrumar uma criança, porque agora eu já sei que eu vou ser avô. Aí complica um pouco. Agora eu já sei que eu vou ser avô. Se você não estiver grávida, você vai arrumar uma criança. Aí, tá bom. Nesse meio tempo, assim, me acalmei, coisa e tal. Aí ela e minha sogra me ajudaram a arrumar uma caixinha bonitinha, aquela coisinha, sabe? Pra poder botar, pra fazer a surpresinha pra ele. Aí vou eu fazer a surpresa pra ele, entreguei a caixa e tudo mais. Aí ele abriu. Aí, quando ele abriu, viu o exame de 2 linhas, aí ele, amor, por que tem 2 linhas no exame? Aí vira outra bênção. O amigo nosso que tava no meio, Patrick, aí vira ele, você não tá vendo? Tem 2 linhas porque são gêmeos, eu. Realmente, a gente não pode contar com a sabedoria masculina pra decifrar exame de gravidez. Gente, só solta pérola. Só solta pérola. Aí, foi a descoberta da gestação de João. Aí, tadinho, foi o primeiro filho e tudo mais, aí aquela coisa, aquela euforia, sabe? Não podia nem respirar, porque tá respirando, cuidado com o bebê, tá não sei o quê, olha o bebê, olha o bebê. Você já tinha uma questão prévia por conta da bariátrica, por conta de tudo? Não, né? e assim, fui muito mimada, graças a Deus. Era uma espera muito, muito forte, Foi. A gente esperou muito pra acontecer e, assim, tava acontecendo, sabe? Aí parecia que, assim, cada exame que a gente tava fazendo, parecia que não era real. Aí a gente ia fazer o exame e via que era real. Sim. Era mais ou menos essa sensação que a gente tinha. Aí, assim, eu tive de João até... O meu primeiro trimestre de João, eu passei muito mal. Muito mal, muito mal. A minha mãe fazia comida pra gente na casa dela. Olha aí, eu trabalho com cozinha. Eu não aguentava trabalhar direito. Eu vivia assim, tomava um remédio de enjoo. Eu tomei remédio de enjoo por 3 meses, de 6 em 6 horas, rigorosamente, até eu fazer 12 semanas, porque senão eu não aguentava viver. A minha mãe fazia comida na casa dela, levava pra mim, porque se eu sentisse o cheiro da comida fazendo, eu não conseguia comer.
Aí eu tive um pré-natal tranquilo em partes, né? Porque eu tinha um plano de saúde que não era muito bom. E por eu ter a questão da cirurgia bariátrica e eu ter também uma cirurgia na coluna, eu tive, assim, recusa de alguns obstetras de pegar o meu pré-natal. Motivo? Não sei. Mas tive. E aí, assim, eu fazia pré-natal na clínica do plano e fazia um pré-natal por fora também com uma outra médica, que até então... Então eram 2 profissionais te acompanhando. Sim, sim, porque esse plano que eu tinha, ele meio que obrigava a gestante a fazer o pré-natal deles. Entendi. Entendeu? Um programa, um programa de gestação que eles falam e não serve de grande coisa, não. Mas, aí, quando eu estava, assim, mais ou menos umas 31 semanas, assim, de gestação, eu comecei a passar mal em casa. E assim, com cólica e tudo mais, aí falei assim, pois vou no médico e ver o que é e tudo mais. Aí falei até com meu esposo, ele tinha chegado do trabalho assim, falei, amor, vou lá no... Na época era um hospital perto de casa, em São Gonçalo. Aí falei assim, amor, vou ali no hospital rapidinho, você não precisa ir, fica em casa descansando, janta e tudo mais, eu vou ali com minha mãe, daqui a pouco eu tô aí, só pra ter certeza que não é nada. Aí chegou lá, fiz exames e tudo mais. Aí quando a médica foi me examinar, a médica, olha, eu vou precisar te internar, porque você está com uma infecção de urina bem grave. E essa infecção de urina, ela tá começando a meio que expulsar o bebê, né? Aí por isso que você está começando a ter cólica, é um iniciozinho de trabalho de parto prematuro e tudo mais. Você já tá com 2 de dilatação e você só tem 30 semanas e tudo mais. Aí, assim, internei. No que eu internei, nós mandamos mensagem pra obstetra. Internou nessa clínica, no Hospital de São Gonçalo? Num hospital aqui em São Gonçalo. Aí, nós mandamos mensagem pra minha obstetra na época que eu fazia por fora, né? E informando a situação, perguntando se era melhor pedir alguma transferência e tudo mais. Ela falou que era pra fazer o que o plantão dissesse pra fazer, porque ela não se lembrava quem eu era. E era para seguir as orientações de quem estava me acompanhando. Depois disso, aí eu fiquei internada, acho que umas quase 2 semanas. Tive alta para continuar fazendo tratamento em casa. E aí, depois disso, eu não voltei mais no pré-natal com ela. Aí, assim, acho que ela meio que reparou, sabe? Aí, um pouco tempo depois, ela me mandou mensagem perguntando como é que tava e tudo mais. Ela lembrou de você, né? Aí eu simplesmente falei que estava ótima e que não iria continuar o pré-natal com ela. Aí o que eu fiz? Continuei lá nessa clínica do plano, né? E eu não aguentava mais ficar grávida. A realidade é essa. A gente não pode romantizar tudo, né? Não, assim, sempre foi meu sonho. Amo os meus filhos, amei a descoberta da gestação. É uma coisa, assim, única que só quem é mãe sabe, só quem já gerou, quem já sabe, quem já gestou, sabe o que é. Você tá vivendo com um bebê dentro de você. Você sabe, um ser humano se formando dentro do seu corpo é uma coisa sensacional demais. Sabe, você sente o bebê chutar, tudo que você percebe que o bebê sente tudo que você tá sentindo. É uma coisa, assim, que não tem explicação. A gente não consegue explicar. Só quem já viveu consegue dizer. Mas, assim, eu trabalhei muito na minha gestação. Eu trabalhei até o dia que eu tive João Marcelo, eu trabalhei. Eu já estava, assim, no final da gestação, eu já estava muito cansada, porque eu fiquei enorme. Minha barriga parecia barriga de gêmeos. Eu fiquei enorme, trabalhei muito. E assim, eu tive uma fase de pródromos muito longa. Sim. Muito longa, assim, praticamente desde quando eu internei, eu mantive até o dia que eu tive João Marcelo. Então, assim, não é legal, sabe? Você tem pessoal que não sente nada.
Mas assim, você tá andando, aquela história de que tô andando com uma grávida, não sei se ela vai parir daqui 10 minutos, 1 hora ou 1 mês. É mais ou menos isso aí. Então assim, eu não aguentava mais ficar grávida, mesmo eu sabendo que o melhor para o meu filho seria eu esperar o trabalho de parto e tudo mais. Toda essa história eu sabia. Orientação de obstetra, não, mas eu mesma pesquisei. Só que assim, eu fui lá, peguei e agendei uma cesariana, porque eu não aguentava mais ficar grávida, queria fazer uma cesariana, não queria sentir mais dor, que dirá sentir dor de parto e tudo mais. Agendei para dia 11 de outubro. Um dia lindo. É o aniversário da meu Natália. aniversário. Agendei para dia 11 Ótima de escolha. outubro. Na verdade, não foi eu que escolhi, era porque era assim, só pode agendar a cesárea com 39, né? Era o dia que eu entrava na casa do 39. Aí o médico, você pode fazer a partir do dia que você entrar na casa do 39. Falei, pois eu quero o primeiro dia da casa do 39. Aí era o dia que ele operava e tudo mais, agendei para esse dia. Quando foi dia 24 de setembro, eu comecei assim... Sabe quando você... Não sei se vocês têm filho. Não, ainda não. Mas enfim, é mais ou menos assim. O meu foi assim, né? Comecei a sentir um líquidozinho e tudo mais. Aí fiquei assim, observação, porque o pessoal diz assim, quando a bolsa estoura, é um aguaceiro, você vai saber identificar e tudo mais. Falei, pois bem, comecei a sentir um líquidozinho e tudo mais, cheiro de água sanitária. Falei, cheirei, pois tá com cheiro de água sanitária. Falei, pois então, deve estar chegando a hora. Isso eu de 37 semanas. Aí, passei a noite assim e tudo mais. Troca a roupa daqui, bota absorvente dali. Não falei nada com ele, porque ele iria sair para trabalhar no dia seguinte. Não precisava, né? Fiquei, não precisava alarmar ninguém. Mantive, né? Sustentei até ver aonde ia. Porque a gente já estava indo e vindo de hospital várias vezes e ele dizendo, não tá na hora. Não tá na hora. Porque eu passei várias situações durante a minha gestação, né, as minhas 2 gestações, assim, de procurar emergência e médico de emergência olhar para mim como se eu fosse uma maluca que queria fazer um parto prematuro. Entendeu? Eu passei isso várias vezes. E eles desconsideravam a questão do que você estava sentindo, né? Sim, desconsideravam. Inclusive, quando eu internei na gestação de João, eu tive uma discussão bem feia com uma das médicas, porque eles não seguiam uma linha de raciocínio, sabe? Trocava o plantão de 12 em 12 horas, a cada 12 horas eles falavam uma coisa pra mim. Entendi. E aí eu comecei a ficar nervosa, era meu primeiro filho, eu sonhei com aquilo, e sabe, eu comecei a ficar agitada, já estava começando a ficar difícil de controlar minha pressão e tudo mais. Isso acarreta problemas seríssimos. Sim, e o que acontece? Eu já estava num ponto que era meio que uma coisa psicológica, entende? Tava chegando a hora de trocar de plantão, eu começava a ter cólica e contração. Caraca. Tava chegando a hora de trocar de plantão, eu começava a ter cólica e contração, mas era uma coisa assim que não evoluía. Até que uma hora eu chamei a médica, falei com ela virou pra mim e falou que eu estava querendo induzir um trabalho de parto prematuro, porque eu não sabia quais seriam as consequências de ter um filho prematuro. Eu falei, doutora, mas você não tá entendendo. Eu já tô passando mal porque o meu estômago operado não tá mais suportando toda essa medicação que eu tô tomando. Eu tô percebendo que o meu filho não tá legal com essa situação. E se o melhor para ele for fazer um parto prematuro e ele ser bem cuidado fora da barriga, ok. Não era isso antes. Eu internei com 31 semanas. Isso eu devia estar com mais ou menos 32. Isso foi durante a internação. Sim. Falei assim, se o melhor para ele for isso, não foi o que eu planejei, mas se o melhor para ele for isso, eu vou entender. Agora, o que não dá é de 12 em 12 horas que eu troco o plantão, vocês vêm aqui, cada médico fala uma coisa. Aí ela, porque você está querendo induzir um trabalho de parto prematuro, que você não sabe o que isso vai acarretar para o seu bebê vai ficar com sequela, a culpa vai ser sua, que falou um monte. Aí, meu marido chegou do trabalho e eu estava assim, desesperada, chorando copiosamente. Ele chegou junto com minha mãe, aí foi um auê. Porque aí ele foi falar com a médica, a minha mãe fez o maior barraco no hospital.
Depois eles dizem que paciente, família de paciente e coisa e tal, mas eles não veem o jeito que eles tratam as pessoas. Sim. Assim, óbvio, não é são uma todos, coisa... generalizando. Lógico, não Você é uma teve um coisa azar, geral. assim, absurdo. Eu Até tive. porque foram nas 2 gestações, né? Tive. Aí, assim, eu entrei em trabalho de parto de João. Passou essa noite, né, que eu tava sentindo, perdendo líquido e tudo mais. Aí no dia seguinte eu fui pra casa da minha mãe almoçar. Conversei com ela, na época tava ela, minha avó e meu primo em casa, e conversei com eles e tudo mais. Vamos na emergência. É melhor você ir na emergência e não ser nada do que você ficar em casa e acabar acontecendo alguma coisa com a criança. Esse sempre foi o meu lema durante tanto a gravidez de João quanto a gravidez de Ravi. Prefiro ir sair de maluca do que ficar em casa e acontecer alguma coisa. Fui. Eu dei entrada na emergência, devia ser umas 3 e pouca. A médica me examinou. Aí falou assim, olha, você fez o examezinho do pH, né? Que eles fazem quando a mulher entra lá e diz que tá perdendo líquido, eles examinam o pH para descobrir se é líquido amniótico ou não. Aí ela, olha, o seu pH deu... Nem lembro exatamente quanto. Acho que foi 7. O seu pH deu 7... E isso não é pH de líquido amniótico, é normal no final da gestação aumentar o corrimento para lubrificar para o início de trabalho de parto, toda essa balela que eles falam. Vai para casa, qualquer outro sinal, você retorna. Tá bom. Saí de lá, aí falei tudo, aí ela, olha, ele fez o toque, né, e ela tá com 2 de dilatação. E eu não vou continuar o seu exame físico, porque o seu bebê já tá tão baixo que se eu continuar o exame físico, eu vou romper a sua bolsa. Aí tá bom, saí de lá, estava minha mãe e minha avó na recepção da maternidade, meu esposo estava trabalhando, e passei essa informação para elas, aí já minha avó já começou, se o bebê tá tão baixo que se ela fizer o exame ela vai estourar sua bolsa, então por que tá te liberando? Que não sei o que, eu vou, pelo amor de Deus, não vamos gritar, não vamos, entendeu? Tá bom. E minha mãe, você tá bem? Pra andar? Eu falei, pô, estou bem pra andar. Aí ela, então vamos sair daqui, vamos no mercado que eu tenho que comprar umas coisas. Eu falei, vamos, porque eu também tinha que comprar umas coisas. Porque na época eu tinha um delivery de pizza, né, na minha casa. Eu falei, então eu tenho que repor alguma coisa de material, vamos lá. Ó a cabeça, né? Não, é justo, né? Porque você também precisa trabalhar. Sim. Mas assim, você estava passando por um processo da sua gestação, porém um processo difícil, né? Não vou só falar que é doloroso. Foi um processo difícil. Foi. E aí você passou por uma internação, aí passou por essas situações. E aí teve a questão do parto, né? Do momento do parto ali. Como que foi mais ou menos isso, quando você chegou lá? Saí da maternidade, fui ao mercado fazer compras com a minha mãe e minha avó. Paramos para lanchar, diga-se de passagem, foi um dos lanches mais caros que eu já comprei na minha vida e não estava bom. Só para melhorar. Só para melhorar o combo. Aí minha mãe e a avó me pediu Uber para voltar para casa. Falei, tá, deixa eu ir no banheiro rapidinho, que antes de você pedir o Uber. Me deu uma vontade assim, sabe? Aí eu fui. Quando eu abaixei, tava de vestido, quando eu levantei o vestido, que eu já ia, assim, abaixar, sabe? Minha bolsa, pum. Aí, assim, foi muito aguaceiro. Aí a minha mente pensando, será que isso é a bolsa que estourou? Ou será que é realmente o xixi que eu tô fazendo? Aí fiquei lá sentada, né, esperando. Sim. Mas o troço não parava nunca de descer. Eu falei, bom... Não é xixi. A bexiga não cabe isso tudo. Aí eu fui, saí de lá, falei com a minha mãe. Falei, mãe, a gente precisa voltar no hospital. A minha calma falando, mãe, a gente vai precisar voltar no hospital. Aí ela, por quê? O que aconteceu? Eu falei, então, no caso, a minha bolsa acabou de estourar no banheiro. Bem pleno, né? Tranquilo. A minha bolsa acabou de estourar no banheiro e a gente vai precisar voltar pro hospital. Aí já começou assim, um auê. A bolsa estourou, não sei o que. Eu falei, gente, calma, tá tudo tranquilo. Pra você tava tudo Bem, até ali. Tudo bem, até ali. Aí pegamos um Uber ali
do mercado. Era mais ou menos perto, assim, do hospital. Pegamos o Uber, voltamos pro hospital. Eu de bolsa estourada dentro do Uber, vazando no carro, mas vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Né? Não tenho o que fazer. Cheguei no hospital, a mesma médica me examinou. Olha, agora você realmente está com a bolsa estourada. E eu, não me diga. Que delícia. Poxa. Acho que agora eu preciso que a criança saia. Poxa. Entendeu? Será que agora vai? Um adendo. Nesse meio tempo, na primeira consulta que ela me liberou, que falou sobre essa questão do pH e tudo mais, eu saí de lá. Quando eu fui passar a mensagem para o meu marido no trabalho, informando a ele, né, sobre a consulta, falei, olha, amor, a médica falou que o pH do líquido que eu estou perdendo é 7. Só que eu dei uma pesquisada aqui e tá dizendo, nos principais sites assim, que a partir de 6 você fica em atenção e a partir de 6,5 já tem resquício de líquido amniótico no pH. Aí você presta atenção. Nesse meio tempo, aconteceu toda essa história que eu contei, voltou para o hospital, a médica, realmente, você está agora em trabalho de parto. Minto, ela não falou isso. Ela falou, agora você realmente está com a bolsa estourada. Eu falei, pois não me diga. Sim. Você já sabe o tipo de parto que você vai querer? Aí eu até brinquei, que eu não estava sentindo nada, né? Falei assim, não sei, ainda tô pensando. Aí, nisso, mandei mensagem pra ele. Amor, a médica tá perguntando o tipo de parto que eu quero. Aí ele, amor, quem vai parir é você. Você quiser cesárea, você faz cesárea. Você quiser normal, eu tô chegando. Tá. Nisso, ele foi em casa, saiu do trabalho, buscou bolsa, fez tudo, chegou. Nesse meio tempo, começou o exame do cardiotoco, né? Coloca o negócio assim na nossa barriga pra ver a vitalidade do bebê. Durante esse exame, eu fiquei uns 40 minutos, assim, 30, 40 minutos, assim, deitada, fazendo esse exame. Começou a vir contração, em cima de contração, e contração, em cima de contração. Quando a médica me examinou de novo, seguia 2 centímetros, eu falei, ela, você já decidiu o seu parto? Eu falei, pois quero uma cesariana. Você não queria passar por esse processo? Porque eu não aguento mais sentir dor. Eu já tô com 2 centímetros desde que eu internei, com 31 semanas. Aí ela como é seu primeiro filho e tudo mais, a gente calcula mais ou menos 1 hora, 1h30 por centímetro. Falei, o quê? Eu não quero ficar 8 horas sentindo essa dor nunca na minha vida. Pode me botar na fila da cesariana, que eu quero uma cesariana. Tem certeza? Tenho, absoluta. Tá, nisso ela, então você dá entrada na internação, que tá fazendo uma cesariana agora no centro cirúrgico. Assim que acabar, a equipe cirúrgica vai colocar você como próxima da fila. Mais ou menos assim, uns 30, 40 minutos. Nisso toca o Huawei. Chega ele correndo, chega a madrinha de criança correndo, meu sogro e minha sogra na igreja, vai correndo. E aí você foi pra internação? Internei. Veio meu cunhado, minha cunhada do recreio, correndo também. A família toda nessa hora aglomera. A família toda, aglutinada. Sim, sim. Porque a gente ia fazer alugar uma salinha para fazer, tipo, a transmissão ao vivo, né, do parto. Aí a gente ia alugar essa salinha e tudo mais. Então, assim, a gente foi contando quantas pessoas poderiam na sala e foi vindo todo mundo. Nesse meio tempo eu internei, me colocaram na enfermaria do lado. Olha a logística. Me colocaram em trabalho de parto numa enfermaria, dividindo leito com uma recém-parida de uma cesariana. Ela tinha literalmente acabado de chegar do centro cirúrgico com o bebê. Aí começou. Eu andando pra lá e pra cá, livre, desimpedida, no meio de todo mundo, rindo, brincando, conversando. Começou contração, em cima de contração, em cima de contração, em cima de contração. Chegou uma hora, aí veio fotógrafo, porque eu tinha contratado fotógrafo pelo seguinte esquema. Eu não tinha nem contratado um ensaio gestante, porque eu preferi contratar um serviço de fotografia de parto. E na época eu não podia ter os dois, então eu escolhi o serviço de fotografia de parto. Por quê? Por eu ter uma cirurgia na coluna lombar, eu sabia do risco de não conseguir fazer a anestesia local. Tá certo. E poderia ter a possibilidade de fazer uma anestesia geral.
E assim, eu falei, então, não quero perder o momento do nascimento do meu filho. Então, eu contratei um fotógrafo de parto. Chega o fotógrafo e tudo mais. Nesse meio tempo, vai vindo. Isso, eu internei 7h30 da noite. E você teve um bebê? 10h30. Nesse período, né? Só pra gente poder tentar entender um pouco mais. Nesse período, como que a equipe te tratou? A equipe desse hospital? Não teve equipe. Você ficou lá... Eu internei eles me internaram, né? Passei o primeiro atendimento, me internaram na enfermaria. Fiquei sem nenhum tipo de monitoramento, assim, soro, enfim, eu sei que nem todo mundo precisa, mas só para citar um exemplo, né? Nenhum tipo de monitoramento, nem para mim, nem para o bebê, nenhuma médica, nenhuma enfermeira, nenhuma técnica, absolutamente ninguém foi me ver. 4 horas, nenhum profissional? Nenhum. E aí, assim, chegou uma hora que começou a ficar insustentável, que eu não aguentava mais. Eu simplesmente deitei. Depois eu vou mostrar as fotos do meu parto para vocês. Eu simplesmente deitei na cama e eu não aguentava mais me mexer. Tentei, aquele negócio que dizem, tomar banho, ficar na banquetinha e tudo mais, dentro da enfermaria, porque São não era uma sala... métodos humanizados. Não era uma sala aliviar de a dor. parto, sabe? Mas o quarto do hospital tem aquela banquetinha no box. Então, fiquei lá sentada para ver se melhorava, nada melhorava. Chegou uma hora que eu não aguentava mais me mexer. Eu simplesmente deitei na cama e lá eu fiquei gritando a cada contração, porque eu não sabia o que fazer, não tinha nenhuma orientação, não tinha ninguém me avaliando. Sim. E assim, o pessoal da família se revezando para ficar comigo, porque quem aguentava, né, que era meu marido, a minha amiga, minha cunhada, a minha mãe já não aguentava mais ouvir, a minha avó já estava desesperada na sala de espera, a minha sogra, que teve também 2 partos normais muito difíceis, ela conseguia entrar para conversar comigo, vez ou outra e tudo mais. E mesmo assim, gritando, nenhum profissional veio? Então, eles iam lá, falavam com a médica, né, e a médica dizia que trabalho de parto dói, e que eles já tiveram um contratempo no centro cirúrgico. Isso a médica da emergência, que me internou. Trabalho de parto dói, teve um contratempo no centro cirúrgico e que era para eu esperar, não tinha o que fazer. Que ela não podia largar a emergência para ir avaliar uma gestante que entrou com 2 centímetros de dilatação. Assim, por um lado, a gente precisa entender o processo da equipe médica, né? A equipe hospitalar. Existe esse processo. Pode haver intercorrência realmente no centro cirúrgico, porque são gestantes de vários tipos, a gente entende. Agora, a forma como tratam quem está como paciente é uma questão. Porque você não estava ali simplesmente dando crise ou querendo close. Foi mais ou menos o que foi insinuado. Exato. Dói. Sim, dói, mas você pode falar isso de uma forma um pouco melhor. Eu estou passando por um processo de sofrimento. A gente fala da gestação, eu não gestei, a Natália também não gestou, mas a gente entende minimamente porque somos profissionais de saúde. As pessoas falam do processo de gestação como se houvesse uma receita de bolo. Acontece isso. Cada gestante tem o seu momento e as suas dificuldades. Então, assim, eles não te enxergaram ali como uma gestante passando por um processo. Né? Era só mais uma paciente para poder correr fila. Só mais uma paciente dando crise. E assim, chegou uma hora que estava tão insuportável, que eu comecei assim, pelo pouco que eu tinha estudado sobre parto normal, porque eu não tinha realmente me preparado para né? Então, assim, se eu não estou preparada para na minha mente eu não vou estudar. Hoje eu sei que isso foi um erro. Sim. Mas, assim, seguindo doulas e tudo mais, eu entendi a hora que começou. Eu tardei o máximo possível, mas eu entendi o meu corpo na hora que começou o expulsivo. Então, assim, a minha cunhada estava do meu lado. Eu falei, Daiane, vai chamar Atos, porque o bebê está nascendo. Começou a vir o expulsivo, o bebê vai nascer.
Aí, nesse meio tempo, ele tinha ido falar com a médica de novo. Foram várias e várias vezes que eles foram chamar alguém e ninguém foi me avaliar em momento nenhum para saber o andamento. Sim. Simplesmente deduziram que não iria fluir um trabalho de parto tão rápido e tudo mais. Aí veio meu marido e tudo mais. Aí, assim, meu marido, a pessoa mais calma que eu conheço. Calma, amor. Já estão vindo te buscar. A médica falou que acabaram lá no centro cirúrgico, já acabaram de limpar, o maqueiro tá descendo pra vir te buscar e tudo nisso mais. não viram sua dilatação nesse período, né? Não, ainda nada. estava com 2 que você chegou. Eu tava com 2, eles deduziram que eu tava com 2. Eu não fui avaliada em momento nenhum. Não por fizeram ninguém. exame do toque, nada. Nada, só na hora que eu internei. Aí ele veio, assim, sabe, com toda a paciência, toda a calma. Eu agarrei na mão dele, assim. Falei, você não tá entendendo. O bebê tá saindo. Aí eu tava assim, deitada, sabe? Com as pernas dobradas e um lençol me tapando. Porque tudo já tava me irritando. Roupa tava me irritando, tudo tava me irritando já. Aí, quando ele levantou o lençol, ele viu a cabeça do bebê. Já tava coroando. Já tava coroando. Aí ele saiu na maior calma do mundo, foi no posto de enfermagem. Desculpa interromper o serviço de vocês, é que a minha esposa tá lá no quarto tal e o bebê tá coroando. Aí foi um auê, prancheta para um lado, prancheta para o outro, aí vai todo mundo, não sei o quê. A enfermeira entrou, levantou o lençol, isso foi um intervalo entre contrações, levantou o lençol. Não tem 10 centímetros aqui nunca. Isso aqui ainda vai demorar muito, tá me chamando à toa. Isso a cabeça do seu filho já saindo. Aí ela saiu. Literalmente, pela porta que ela saiu, a obstetra entrou. Que foi a obstetra que fez o meu parto e que estava no centro cirúrgico. Não foi a da emergência. Quando a obstetra entrou, aí ela, o que tá acontecendo aqui? Quando ela entrou, que ela destapou, ela virou pra mim e falou assim, olha, se eu tirar você daqui, o seu filho vai nascer no elevador. Não tem mais o que fazer. Quando vier a contração, você empurra e eu vou te ajudar. Aí, assim, essa obstetra em específico foi extremamente respeitosa, sabe? Conversou comigo, tudo. Aí ela, você autoriza que eu te auxilie e tudo mais. Aí ela passou tipo um gelzinho para poder ajudar o bebê a escorregar, alguma coisa desse tipo. Não sei bem se foi isso. Foi quando vier a contração, você empurra. Nisso foram 3 contrações, o bebê nasceu. 10h30, 10h35, eu internei 7h30. Aí, assim, nasceu, aí a instrumentadora, você, pra meu marido, né, você quer cortar o cordão umbilical e tudo mais, não, ele, quero, aí cortou, fez os procedimentos que tem que ser feitos. Eu tava tranquilona, levantei, fui tomar meu banho, enquanto o bebê tava no berçário, daí a pouco veio a enfermeira desesperada, correndo, que você não pode fazer isso sozinha, pelo amor de Deus, você acabou de ter um filho, acontece alguma coisa com você e tudo mais. Mas não te instruíram porque te deixaram sozinha todo o tempo. Mas eu estava sozinha, ninguém me falou que eu não podia. Eu tô toda suja, quero tomar um banho. E o risco de você cair era muito grande. Foi você o que ela ter falou. Uma complicação por conta foi o que ela falou. É um trauma. O Sim. parto, ele é um trauma. Gente, risco... parecia que eu ia falecer. Olha, eu já tive, assim, dores muito fortes, porque eu operei a coluna e operei o estômago. São 2 pós-operatórios muito doloridos. Mas, assim, o trabalho de parto é uma coisa surreal. Fora que a gente delira, né? A gente não tem noção do que a gente tá falando. O pessoal me zoou até hoje por causa de tanto que eu delirei quando eu tava parindo a criança. E você tinha total licença poética para tal. Sim, com certeza. Era o seu momento. Aí ficava assim, aí às vezes ou outra minha mãe ia lá, Raíssa, você tá gritando muito. Eu tô parindo! Mona. Eu posso gritar! Sim. Então, assim, eu me dei esse direito, eu já tava largada, né? Ninguém foi me avaliar, nada aconteceu. Então, nem gritar eu podia, mas eu podia. E uma pergunta importante, você teve consequências dessa gestação? Porque, assim, só para explicar um pouco pro pessoal de casa.
quando a gente conversou, você explicou tanto da gestação do João João e do Ravi. O do Ravi teve complicações. Teve. O do João, ele não teve complicações? João não teve complicações, graças a Deus. Foi literalmente graças a Deus mesmo, porque se dependesse deles, descubra quando o bebê nascer. Sim. Entendeu? Eu tive uma questão com eles depois que João nasceu, que foi uma coisa que me deixou bem irritada e chateada, que assim, o menino nasceu 10h30 da noite. Hoje em dia, as maternidades, principalmente que foi uma maternidade particular e teoricamente bem conceituada, as diretrizes de hoje em dia já dizem que o bebê, quando nasce, é contato com a mãe. É hora de ouro, é amamentação na primeira hora de vida, entendeu? Não é berçário. Tanto que já tem maternidades, inclusive aqui em Niterói já tem uma maternidade também particular, que ele já não tem mais berçário. No âmbito público não tem mais. Alojamento conjunto. Sim. A gente fala que esse vínculo ele é importante para a mãe e para a criança. O aleitamento materno, se ela não faz nessa hora dourada, a probabilidade de isso se romper é muito grande. E isso é tão prejudicial para a mulher quanto para a própria criança. Então a gente faz todos os procedimentos com a mãe e com a criança e assim que possível, o mais breve, entrega essa criança para a mãe. Lá não faz. Para criar esse vínculo. Se for assim, uma equipe própria sua, aí eu já não sei. Mas o plantão, o padrão da maternidade não é esse. Não é esse. E não digo assim, porque foi um caso isolado. Não foi esse nas minhas 2 gestações. Você teve os 2 no mesmo hospital? Tive os 2 no mesmo hospital e depois eu vou explicar o porquê. Não foi assim nas minhas 2 gestações e outras pessoas que eu conversei também não foi assim. Então, assim, já ia dar 1h pouca da manhã e meu filho ainda estava no berçário. Entendi. Aí eu peguei e comecei a ligar, quero meu filho, porque o seu filho tá regulando temperatura. Eu falei, não interessa, eu quero meu filho. O meu filho, qual foi o Apgar que meu filho nasceu? O meu filho tá com alguma dificuldade? Tá respirando bem? Você não é leiga, né? Uma pessoa que pergunta por Apgar não é uma pessoa leiga. Poxa, entendeu? O meu filho tá bem? Tá com a temperatura boa? Tá com a oxigenação boa? Então eu quero meu filho. Se vocês não trouxerem meu filho, eu vou aí buscar o meu filho. Não deu assim, 15 minutos trouxeram. E assim, tive muita dificuldade na amamentação e tudo mais. Aí veio a enfermeira, me auxiliou e tudo mais. Aí eu falei assim, olha, eu tô tendo muita dificuldade. Por motivos assim, meio que pessoais, sabe? A anatomia do meu peito e tudo mais. Falei assim, não estou conseguindo amamentar direito. Me dá um auxílio. Aí chegou uma hora que eu já tava assim, desesperada. Eu pedi um complemento, porque eu tava com medo do menino dar um troço. Você tá pedindo complemento porque se você tem leite? Se você tem leite, você não tem que pedir complemento. Você tem que dar um jeito de amamentar seu filho. Gente, eles não te instruíram em nada. Ela foi violentada todo o tempo. Aí, assim, e nesse meio tempo, instrumentadora ligando incessantemente pro telefone da minha cama, né, na enfermaria, cobrando um valor a meu marido pela tesoura que ela emprestou para ele cortar o cordão umbilical da criança. Sem respeitar o momento que você estava passando. Nada. Aí foram as médicas que estavam no plantão, daqui a pouco foram no quarto. Olha, a gente queria pedir desculpa pela forma que o seu parto seguiu, porque você era o seu primeiro filho, você internou com 2 centímetros e a gente não tinha como adivinhar que você ia evoluir tão rápido. Fazia muito tempo que eu não via uma gestante evoluir tão rápido assim. Cada parto é um parto. Aí meu marido, mas elas têm que adivinhar alguma coisa? Você já tem que acompanhar e tudo mais. Entendeu? Aí assim, esse foi o parto de João. João, graças a Deus, não teve nenhum tipo de sequela e tudo mais. Eu fiquei extremamente mal. As primeiras semanas, assim, de João em casa, tinha hora que eu olhava pra ele e eu dava crise de choro, assim, sabe? Porque você imaginar tudo que eu passei pra poder ter um bebê e tudo mais, todo o sonho, toda a gestação, e eu pensar o parto traumatizante que eu tive, isso sem contar o fotógrafo, que passou mal, teve pressão alta. Depois a gente foi descobrir que era o primeiro parto que o homem fazia foto, gente.
Aí também não ajuda, né? Tudo muito traumatizante, né? Aí, assim, eu demorei. Hoje a gente tem uma ação contra eles na justiça por causa de toda essa história, né? Eu demorei, acho que quase 3 meses para conseguir fazer contato com a maternidade para solicitar o meu prontuário para a gente entrar com a ação. Porque só de falar do assunto já me dava crise de pânico. E assim, por que você, não sei se você optou, se você teve que fazer o parto do Ravi no mesmo local? Porque como ele teve sequelas e tudo mais, explica um pouco pra gente, né, pra gente tentar otimizar essa informação. Quando o João nasceu, nós trocamos de plano de saúde, né, optamos por um plano de saúde mais amplo e tudo mais. E aí, assim, eu fiz os meus exames pós-parto. Aí, durante os meus exames pós-parto, eu fui fazer a ultrassom, né, pra ver como é que tava. Durante a ultrassom, o médico falou assim pra mim, olha, eu conversei com ele sobre todo o meu histórico, né? Com o seu histórico e com os 2 ovários policísticos que você tem, você ir amamentando, a chance de você engravidar é nenhuma. Você pode ficar tranquila, você não vai engravidar de novo. Pelo menos enquanto seu corpo não voltar ao normal. Eu fiquei tranquila. Ninguém falou sobre métodos de prevenção, porque há um risco independente de qualquer coisa. Familiar, né? Isso Faz tá parte. garantido por lei. O nosso planejamento, meu e do meu marido, era: vamos deixar, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, ok. Porque até nesse meio tempo eu tava esperando passar um período, fazer uma colocação de DIU e tudo mais, mas nesse meio tempo, se acontecer, aconteceu. Foi o nosso planejamento. Tá na mão de Deus. Se Deus achar por bem de mandar outro filho, a gente vai receber. Se Deus achar por bem de que João Marcelo vai ser o nosso único filho, já estamos muito felizes com isso. Para quem não podia ter nenhum, já temos um. Ok. Fiz esse exame, ele falou que pode ficar tranquilo, fiquei tranquilo. Uns 2 meses depois, é uma história assim meio... Eu vou chegar na pergunta que você fez, mas é uma história assim diferente da de João. Eu não sentia absolutamente nada. Não sentia absolutamente nada. E, assim, foi uma época que eu comecei a me apegar muito mais com Deus do que outras fases da minha vida, sabe? Todo esse pós-parto, essa nova fase, né? E aí, teve um dia que eu tava trabalhando, eu tenho um primo que a gente foi criado como irmão e a gente tem uma conexão muito grande. Eu tava trabalhando nesse dia e eu trabalhando e tudo mais, veio na minha mente a imagem do aniversário de 1 ano de João. E no aniversário de 1 ano de João, eu estava grávida. E ao mesmo tempo que veio essa... Tô toda arrepiada. No mesmo tempo que veio essa imagem na minha mente, eu ouvi uma voz. E essa voz me dizia assim, não vai demorar para você descobrir. Uau. Ok. Isso foi em julho. Meado de julho. Acabou... Tipo assim, teve uma meia hora que isso aconteceu, o meu primo me mandou mensagem. Raíssa, faz um teste de gravidez, Deus me falou que você vai engravidar. Meu Deus. Aí eu peguei, falei assim, pois bem, vou fazer um teste de gravidez. Fiz o teste, fui na farmácia, na mesma hora, comprei o teste, deu negativo. Aí, falei, então, vamos esperar. Na mesma semana, sabe aquela coisa dentro de você? Fui lá numa sexta-feira, dia 21 de julho, eu comprei o teste, outro teste. Na hora que eu fiz o exame, apareceu uma segunda linha e depois ela foi embora. Aí eu entendi como linha de evaporação. Aí até mandei foto pra ele, mandei foto pra uma outra amiga minha.
Falei, olha, deu uma linha de evaporação, não é nada e tudo mais. Quando eu fiz esse exame, a mesma voz no meu ouvido. Não é hoje. Dia 22 de julho. Amanhã. Tá bom. Passou. Não falei nada com ninguém, porque as pessoas dizem que eu sou meio maluca. Não falei nada com ninguém. Chegou no sábado de manhã. Passei na farmácia, comprei o exame e fui pra casa da minha mãe. Eu tinha marcado de almoçar lá e coisa e tal. Passei na farmácia, comprei o exame e fui pra casa da minha mãe. Cheguei, botei João no chão, assim, pra brincar. E fui ao banheiro. Saí. Quando eu botei o exame, o positivo. Caraca, aí fortíssimo. saí do banheiro com um troço na mão, assim. Aí eu, tô grávida. Aí minha mãe, quê? Aí minha avó, quê? Você não tá, não. Falei, pois tô. Vai ter que sair. Tô. Uhum. Olha, mas me deu uma crise de riso. Você Falei, imagina. gente, como é que o pobre tem 2 filhos assim em cima do outro? Se não for assim, não vai, né? Não, aí assim, fui na farmácia, minha mãe ficou incrédula. Todo mundo, né? Minha mãe ficou incrédula. Foi na farmácia, comprou mais um monte de exame. Fiz o exame, tudo positivo. Aí, ele tava em casa, meu marido tava em casa, tinha chego do trabalho e tudo mais. Aí eu falei assim, amor, preciso que você venha agora na casa da minha mãe. Porque eu preciso falar uma coisa com você. Sim. Aí ele, não, porque eu já tô com ansiedade, que eu já tô passando mal, que eu tenho que estar cardíaca, que não sei o que, que nananã. Não me ligar de vídeo, eu não atendendo. Ele me atende, pelo amor de Deus, me atende, pelo amor de Deus. Atendi o vídeo dele. Aí ele, o que foi que você tá falando? Precisa falar comigo urgente, coisa e tal. Não, eu, amor, vem aqui. Aí ele fala, coisa. Aí insistiu. Aí eu levantei os exames e mostrei pra ele. Ele desligou. Nessa hora ele desmaiou. ele foi com Ele Deus. desligou. Aí ele desligou, eu liguei de novo pra ele. Falei, por acaso você fez filha dos outros e não tá querendo assumir seu Sim. filho? Pô, tu vai. Aí ele já tô chegando. Aí quando ele chegou, ele viu o exame e ele ficava assim, ó. Aí daqui a pouco você olhava pra ele, ele tava assim de novo. Aí assim, consegui. Fiz um pré-natal muito bom, sabe? Minha obstetra na gestação de Ravi, inclusive, foi a doutora Marcela Nardi. É um amor de pessoa. Já fica aí pras indicadoras. Quem quiser, sabe? É uma obstetra extremamente humana, compreensiva, sabe? Conhecendo. Ela busca, sabe? Entender, mesmo sendo pelo plano, porque tem esse meio que preconceito, sabe? De médico de plano. Mas ela é sensacional. Então, assim, ela me deu muita assistência. Eu tive algumas intercorrênciazinhas durante a minha gestação de Ravi. Precisei fazer reposição endovenosa e tudo mais. Mas você foi assistido durante esse período? Fui. Ela foi muito solícita comigo todo o tempo que eu procurei, sabe? Fora a sensação de acolhimento, né? Sim. Depois foi um tudo que você oásis, passou. né? Na minha vida, depois da minha gravidez de João, eu ter tido essa gravidez de Ravi. E eu não passei mal na gravidez de Ravi, eu não tive enjoo, não tive nada, assim, de uma gestação. Então, foi o que você falou, cada gestação é única. Na época, a gente achou até que era menina, porque... Foi completamente diferente. Todo mundo dizia, porque quando é diferente assim, é porque é menina e tudo mais. Enfim. Foi aproximando, assim, a época, né, de ganhar a Ravi. E, assim, dessa vez eu queria tentar um parto normal. Sabe? Eu não queria passar por uma cesariana, tendo um bebê em casa para cuidar e tudo mais. Eu sabia que não seria uma recuperação fácil, né? Uma cirurgia de grande porte, tudo. E assim, eu não tinha, na época, a condição de pagar a disponibilidade da equipe da minha médica. E assim, eu conversei com ela sobre isso e tudo mais. Aí, vamos chegar na pergunta, por que eu fui pra lá mesmo tendo acontecido essa situação com o João Marcelo? Eu conversei com a minha médica, expliquei que eu não tinha como pagar a disponibilidade dela e pro parto normal, que não é uma coisa barata. E qual foi o nosso acordo? Se você entrar em trabalho de parto no dia que eu tô lá operando, eu vou fazer o seu parto e não vou te cobrar. E quando você... E se não for o dia que eu tô lá operando,
quando você entrar em trabalho de parto, você fala comigo que eu vou pra lá. Se eu não estiver em outro parto, se eu não, sabe, assim, se ela não tiver nenhum compromisso, se ela não tivesse nenhum compromisso, ela iria me assistir. Entendi. Então, foi por isso que eu fui pra lá. Entendi. Entendeu? Não, eu tô entendendo. Foi uma questão de alinhamento da sua médica, da equipe. Sim. Assim, a gente tem só mais 5 minutos. Uhum. 5 minutinhos. Porque a história do João é traumática. Sim. Eu confesso que se eu ouço sua história, não me sinto à vontade para ter uma gestação, porque eu fico com receio. Mas quando você falou do Ravi e da... Ele chegou a ficar em sofrimento fetal? Ele entrou em sofrimento fetal. Uhum. Eu estive lá 2 vezes antes de eu entrar em trabalho de parto de Ravi, efetivamente. Sim. A primeira vez, a médica que me atendeu foi extremamente arrogante, novamente dizendo que eu estava querendo induzir um parto. A mesma médica? Não, foi outra médica. Aí foi nessa outra maternidade que eu tive eles. Disse que eu queria induzir um trabalho de parto e tudo mais, coisa e tal. Sendo que quando eu voltei para reavaliação, foi uma outra médica que me atendeu. Aí ela falou que era para eu voltar no dia seguinte. Se eu quisesse internar, ela me internaria, mas não faria nada para o meu trabalho de parto evoluir. Que eu poderia optar por uma cesariana no dia seguinte de manhã. Conversei com minha médica, não tem por que você fazer isso. O seu trabalho de parto está evoluindo. Você acabou de fazer 37 semanas e tem 4 centímetros de dilatação. Você não vai chegar nem a 40. Então, o seu trabalho de parto está evoluindo, não tem por que você fazer isso. No dia seguinte de manhã, eu voltei. A médica fez o descolamento, né, de membrana. Falou, olha, você foi para 5 centímetros de dilatação. O seu bebê já está muito baixo. Você volta para casa. Quando você entrar em trabalho de parto, você volta para o hospital. Falei com minha médica, pelo amor de Deus, Raíssa, você não faz isso. Você teve um bebê, você saiu de 2 para 10 em 3 horas. Você já tem 5. Você vai ter esse bebê no meio do caminho. Você não vai conseguir chegar. Você não vai voltar de São Gonçalo para São Francisco e tudo mais. Não. Fica aí o máximo que der. Fiquei. Não fluiu. Voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu entrei em trabalho de parto. Foi ano passado, um dia de março, que caiu um temporal, teve um apagão na cidade, o meu marido estava trabalhando, ficou preso no Rio, não tinha área para telefone, não tinha internet, foi assim, eu lembro desse dia. Cena de novela. Aí entrei, eu em trabalho de parto, nenhum momento melhor do que esse para você entrar em trabalho de parto. Com certeza, obrigada, Ravi. Graças a Deus, muito obrigada, Ravi, te agradeço. Fui para a maternidade, nesse meio tempo, como estava muito alagado, muita árvore no chão, o carro não conseguiu mais andar. Passando ali em frente à reserva cultural, estava tendo um evento, aí eu falei assim, mãe, chama uma viatura para me levar para o hospital. Aí ela foi, pegou, Até que você pensou rápido. Chamou a viatura, o meu raciocínio, assim, rápido. Muito. Aí eu chamei a viatura e tudo mais, da Guarda Municipal de Niterói, foram os guardas Diego e Agra. Devo muito a eles, a gente mantém contato até hoje, até. Me levaram para o hospital, no meio da enchente, assim, um me acalmando, o outro sentado na janela, batendo no capô do carro, mandando todo mundo sair da frente, que tinha mulher parindo, que a viatura não era mais viatura, que agora era barco, que vambora, que corre. Cheguei na maternidade, Ravi já estava em sofrimento. Quando a médica botou o aparelho para ouvir o batimento cardíaco dele, que eu ouvi o batimento cardíaco dele, na mesma hora eu falei, não tá normal. Não tá normal. O batimento cardíaco do meu filho não é assim. Aí ficou uma olhando pra cara da outra. Fica tranquila que a gente vai te examinar. Nisso vem uma botando cardiotônico e a outra fazendo o exame de toque. Quando ela fez o exame de toque, que ela arrancou a luva, quando ela tirou a mão, a luva dela estava toda verde. Meu Deus. Eu falei, doutora, o que tá acontecendo? Porque Ravi não tá bem. Eu tô vendo que Ravi não tá bem. Aí ela, quanto tempo você tá de bolsa estourada? Eu falei, eu não tô de bolsa estourada. Eu vim aqui hoje de manhã, vocês falaram que eu não tava de bolsa estourada, como que eu tô de bolsa estourada? Aí ela, não, a sua bolsa teve uma rotura alta. Rotura é rompimento. Teve uma rotura alta, sua bolsa não estourou conforme, né, aquela coisa de sair muita água.
Mas a sua bolsa já está estourada e já tem um tempo que a sua bolsa está estourada. Porque o batimento cardíaco dele e o mecônio que ele já fez... Mecônio é as primeiras fezes, só para o pessoal já está, e pela cor também, já está indicando que a sua bolsa está estourada e que ele já está em sofrimento fetal já tem um tempo. Agora a gente vai precisar interromper a gravidez. Falei, o que você quer dizer? Tem que interromper o meu trabalho de parto. A gente não pode arriscar, você ainda mantém os 5 centímetros, a gente não pode arriscar, você pode evoluir rápido, pode evoluir devagar, o seu filho precisa nascer. Tá bom. Nisso, ninguém consegue chegar, porque a cidade inteira alagada. Aí, eu mando mensagem para minha amiga, que é enfermeira. Eu tinha combinado com ela que ela me daria essa assistência como enfermeira e tudo mais. Nath, pelo amor de Deus, batimento de Ravi tá assim, assim, assim. Precisa fazer uma cesárea, corre pra cá que eu não quero parir sozinha e tudo mais. Não. E eles moram em Itaipuaçu e tiveram que pegar a serra, porque, enfim, um caos. E eu pensando, olha a minha mente, tudo que eu tinha que estar resolvendo dentro da sala, anestesista que eu não tinha me preparado para pagar, instrumentadora que eu não tinha me preparado para pagar, sozinha, porque o meu marido estava preso lá no Rio Centro, num evento, não conseguia voltar porque não tinha nem quem cobrisse ele e nem... Ele não conseguia chegar. Não conseguia chegar, ninguém. E eu pensando como que eu ia contar para minha avó, que estava 70 e poucos anos, estava comigo na viatura, estava na sala de espera, eu pensando como que eu ia contar para minha avó que eu ia ter que operar e que o menino estava em sofrimento, que ia ser uma cesariana de urgência. Aí tá, nesse meio tempo conseguiu minha mãe chegar, conseguiu minha sogra chegar e tudo mais. Ravi estava em sofrimento, tive uma cesariana que não foi fácil, porque ele já estava muito lá embaixo, então o meu corte de cesariana não é um corte tradicional, né? Ele nasceu com um corte na testa, também depois eu mostro a foto para vocês, ele nasceu com um corte na testa disseram elas, que foi pela forma com que ele já estava encaixado no osso para poder nascer, né? Não sei se foi isso, não sei se foi o corte de bisturi, não sei. Não tenho como provar nada. Você teve episiotomia? Não, foi cesariana. Ah, cesariana. Perdão. Foi cesariana. Enfim, Ravi com 2 meses, Ravi veio para casa e tudo mais, tivemos alta. Ravi com 2 meses pegou bronquiolite. Evoluiu muito rápido para uma insuficiência respiratória considerável. Internou. Internou no antigo hospital da Unimed aqui em São Gonçalo. Tivemos assim uma assistência sem igual com ele dentro do CTI, que eu não tenho nem palavra para agradecer também a todo mundo de lá de dentro do CTI. Doutora Jussara Reis foi assim excepcional em todo o tratamento dela. E a pediatra das crianças também, doutora Eliana Velhovetti, sempre dando assistência, sabe? Sempre procurando saber, fazendo contato, tudo. No dia seguinte da internação dele, fizeram os exames de rastreio de internação, rotina, né? Eu tinha ido em casa ver o meu outro filho, que estava com pneumonia. Quando eu voltei, estava minha mãe e a minha sogra no CTI com ele. E Raíssa, a chefe do CTI quer conversar com você. Ó, chefe de CTI não conversa com ninguém. Tem alguma coisa errada. Quem conversa é o médico de rotina. Fui falar com ela. Falei, olha, o seu filho tá com uma infecção no sangue, uma infecção de urina grave, uma pneumonia bilateral e ele tá com infecção generalizada, sepse neonatal tardia, e eu quero entender de você o que aconteceu, porque com a idade dele, para ele ter essa infecção generalizada, foi alguma coisa na sua gravidez. Aí eu também quero entender o que aconteceu. Aí fui buscando, aí ela, eu quero o histórico da sua gestação. Aí fui falando com ela, tudo, parto normal, cesárea. Cesárea por quê? Sofrimento fetal. Aí contei a história do parto e tudo mais. Aí ela, tá, até agora nada que de fato caracterize o quadro dele nesse instante. Doutora, eu tive dengue. Eu tive dengue de 32 semanas, foi horrível.
Doutora, tive dengue. Dengue de 32 semanas, não ia fazer isso com o bebê. Ah, tive anemia. Anemia não ia fazer isso com o bebê. Mas e aquele corte que ele teve? O corte, então, vou chegar lá. Nisso, eu já desesperada, já, né? Minha sogra, ai, lembra que você teve o exame do cotonete positivo? Aí eu esqueci de falar isso pra ela. Que é um exame que a gente faz no final da gestação, que colhe fluidos, né, com cotonete e tudo mais, pra ver se tem a bactéria Streptococcus. Se tivesse bactéria, você tem que fazer um tratamento endovenoso imediatamente quando entra em trabalho de parto. Então, por isso, eu estava indo várias e várias vezes e tinha isso no meu cartão de pré-natal. Estava indo, eu fiz até com a minha obstetra um tratamento preventivo, tomei antibiótico em casa e tudo mais, mas não substitui o antibiótico na hora do parto. Inclusive, quando eu internei para ter Ravi, eles fizeram, só que eu não sabia quanto tempo que Ravi já estava em contato. E eu me esqueci disso. Contei essa história para ela. Aí ela, tá. O seu filho, você tinha a bolsa rota, não sabe quanto tempo. O seu filho nasceu de cesárea de emergência porque teve sofrimento fetal agudo. Você tinha bactéria positiva e tudo mais. Eu quero, então, você vai fazer um favor para mim. Você vai em casa, vai buscar todos os exames de rastreio que fizeram para infecção na maternidade. E vai trazer para mim que eu quero olhar. Eu falei, doutora, que exames? Não fizeram nenhum exame de rastreio nele na maternidade. Ele teve icterícia, ele teve, sabe? Ele demorou para estabilizar quando ele nasceu e não fizeram nenhum exame nele quando ele nasceu. Eu falei, não fizeram nenhum exame nele quando nasceu. Toda a papelada que me deram é a papelada que eu tenho aqui. Descobriu-se que não rastrearam Ravi para infecção na maternidade. E aí, assim, decorrente disso, ela falou, olha, eu nunca pensei que eu ia dizer isso na vida, mas você agradece a Deus pela bronquiolite do seu filho. Porque do jeito que ele tá, do jeito que tá avançada a infecção dele, não ia demorar muito você ia pegar o seu filho morto no berço. E aí... Difícil. E aí, assim... também foi uma coisa que eu fiquei extremamente traumatizada, sabe? Eu demorei muito para conseguir ir no hospital da Unimed, mesmo com toda a boa assistência que eu tive. Eu demorei muito para conseguir ir no hospital da Unimed para pegar a documentação para entrar com outra ação contra eles, Tudo porque de novo, eu não conseguia voltar no hospital. Eu não conseguia. E assim, 2 meses depois, ele internou de novo no mesmo hospital. Parecia que eu estava vivendo um pesadelo. Pelo mesmo motivo. Dessa vez ele não tinha a infecção generalizada, ele internou com bronquiolite novamente e pneumonia. Descobrimos que ele tem hiperreatividade brônquica, né? E aí, assim, comecei a fazer o tratamento dele e tudo mais. Burocracia de troca de plano, consegue, porque não é fácil conseguir pneumo, né? Consegui, aí levei na pneumo, ótima também a pneumo das crianças, doutora Andréia Faro, um amor de pessoa. Aí fui na primeira consulta com ela, expliquei toda essa situação, ela falou, olha, que até então a gente estava tratando o Ravi como tem uma coisa momentânea, né, conforme for crescendo, for amadurecendo, ele vai melhorar e tudo mais. Ok. Ela falou, olha, não é assim que vai acontecer. Quando a criança tem o contato com essa bactéria, a gente não sabe como, não sabe se pelo corte, não sabe se pelo tempo que ele ficou, né, em sofrimento. Essa bactéria, a criança ela evolui para sepse, para pneumonia ou para meningite. E o seu filho teve a sepse e tudo mais, ele ficou com o pulmão dele prejudicado. A escuta dele tem que ser uma pessoa muito atenta para poder fazer, porque acha a escuta dele prejudicada. Aí o que ela falou? Que onde ele teve os focos de infecção, ficaram cicatrizes,
né? E por baixo dessas cicatrizes, coisas mortas, que se alimentam de toda e qualquer bactéria ou virose que ele tenha. Então, toda vez que ele tem uma bactéria ou uma virose, ele evolui para insuficiência respiratória. Entendeu? Aí, assim, a gente faz o tratamento preventivo dele e tudo mais, mas aí a gente descobriu que vai ser uma coisa pro resto da vida dele. Você vive em alerta, né? Vivo em alerta. Qualquer coisa, assim, que eu acho que ele já tá cansado, eu já enfio o oxímetro nele. Qualquer tosse, já mando mensagem pra pediatra. Qualquer coisa, eu já levo na emergência. Porque eu já sei que qualquer hora pode acontecer. Entendeu? De ele ficar doente, de ele evoluir grave, de ele internar de novo. Sim. Eu já vivo com essa realidade. Raíssa, eu não tenho palavras para agradecer o seu relato aqui hoje. Acho que a Natália também não tem. E como profissionais de saúde, a gente fica tão impactado, por mais que a gente não trabalhe na assistência atualmente, mas escutar que esses relatos e esses tipos de violência, esses tipos de falta de educação em saúde, que é o que a gente tem discutido bastante, dói. Dói porque a gente também tem o sonho da maternidade, são coisas que a gente também já falou aqui no podcast, e se sinta acolhida. Eu sei que é muito difícil, o que você passou não é fácil, a gente não mensura a sua dor, é muito complexo, a gente também está falando sobre isso, mas eu quero te pedir desculpa como enfermeira, como profissional de saúde, porque é difícil para mim como enfermeira, Moara como farmacêutica, ter esses relatos. Te admiramos por ser uma mulher forte, foram 2 gravidezes que foram difíceis e complexas, e a gente deseja muita força, a gente te agradece imensuravelmente por você ter tido coragem de estar aqui, por ter tido coragem de se expor, que a gente sabe que não é fácil, não é fácil, de ter colocado isso para frente judicialmente também, que não é fácil, porque a gente só quer deixar para lá, a gente só quer paz. Então, isso também é um ato de força e coragem, não desista, porque a sua voz não pode calar as vozes que também vão passar por isso, porque a gente sabe que isso não vai acabar tão cedo. Então, parabéns, eu sei que é difícil, e força. É o que eu desejo que a gente pode desejar para você. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui, de falar sobre essa situação. Eu sei que muitas mulheres passam por isso, sabe? E é o que eu estava conversando com vocês também. Eu sei que se balançar a bananeira, vai cair muito caso que nem o meu e do mesmo lugar. Sim. Eu sei que vai, entendeu? Então, assim, infelizmente, não foram casos isolados. As outras pessoas que eu conversei que tiveram bebê nesse mesmo lugar, que não foram com equipes particulares, são, assim, é complicado, muito complicado. E foi o que você falou, sabe? Eu entrei judicialmente contra eles pelo parto de João, e eu entrei pelo parto de Ravi, e eu entraria quantas vezes fossem necessárias, porque no final das contas é dinheiro, o dinheiro vai compensar? O dinheiro não vai compensar. Nada vai pagar eu ver o meu filho cheio de fio num CTI com 2 meses de idade. Eu dormi numa cadeira de CTI tendo a minha cesariana toda inflamada, porque a minha cesariana inflamou e eu tive que fazer um monte de tratamento depois. Nada vai pagar. Mas se eles só não fizerem mais, sabe? Já vai valer. Já vai valer. Porque esse tipo de profissional, para mim, não merecia nem ser médico. Merecia nem lidar com a vida das pessoas. É forte, mas é necessário ser dito. Infelizmente é a realidade. Não merecia lidar com a vida das pessoas, lidar com a vida de bebê recém-nascido, porque a gente é adulto, a gente sabe se virar, sabe? Mas um bebê recém-nascido é a coisa mais frágil que tem. Então, assim, pra mim não tem desculpa o que eles fizeram. E se eu tiver que ir até as últimas consequências, eu vou. Eu vou. Eu vou porque eu não quero que isso se repita com ninguém. Não desejo isso, assim. Não vou nem dizer pro meu pior inimigo, porque eu não tenho isso, sabe? Não tenho inimigo. Mas eu não desejo isso nem pra pior pessoa do mundo. Eu não desejo passar por uma situação dessa. Então, agradeço vocês a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. Sempre que precisar, estou aí. Esse espaço é seu. De todas as vozes que precisam ser ouvidas. Obrigada. Obrigada, tá? Eu que agradeço. E assim terminamos o episódio de hoje, com essa história
impactante em dobro, né? 2 vezes impactante, mas que vai conectar muitas mulheres que passaram por situações parecidas, iguais ou até pior, né? E é isso. Ficamos por aqui.